Olá, bem-vindos de volta à aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir Matos e estou aqui de volta para trabalhar com vocês mais uma aula de Sociologia. Vamos ver o que a gente vai estudar hoje? Então, na aula de hoje, Movimentos Sociais, parte 1, nós vamos estudar, tudo aquilo que se refere a movimentos sociais, grupos, A gente está na aula 4.1 e a gente começa com o que são, com o conceito, O que são os movimentos sociais, Depois a gente segue ali com as formas de atuação dos movimentos sociais, como é que eles se desenvolvem, como é que a gente identifica eles, E os movimentos sociais através da história, o passado e o presente. Aqui nós temos um gifzinho, de pessoas, uma espécie de protesto. Que são os movimentos sociais. Tá? Os movimentos, acompanhem aqui comigo no quadro, por favor. Os movimentos sociais estiveram e estão presentes na história de todas as sociedades, não é mesmo? Então você pode ver aqui, a gente tem até o logotipo de uma operadora aqui, de uma transmissora, de uma rede de televisão, e a gente pode ver aí que é um corte de algum filme, de alguma série, onde as pessoas estão fazendo algum tipo de protesto. Mas por quê? Que a gente começa com uma imagenzinha dessa com GIF sobre protestos, Vamos continuar aqui no conceito. Nós chamamos de movimentos sociais um grupo de pessoas que atua conjuntamente para transformar algum aspecto da sociedade, Então, lembrando do GIF ali, se as pessoas estão juntas, aqui, conjuntamente, elas estão reclamando ou buscando transformar, lutar pelos seus direitos de alguma forma, tá? Continuando no quadro, os movimentos sociais são diferentes dos partidos políticos, Então, a gente precisa estabelecer aqui essa diferença, Por quê? Porque eles não procuram, necessariamente, conquistar o controle do Estado, certo? Então, existe essa diferença. Nos partidos políticos, eles têm ali os seus ideais focados, em toda uma ideologia, uma legislação própria, alguma coisa nesse sentido, que norteia aquele partido, que na maioria das vezes você consegue identificar pelo próprio nome do partido, você já identifica de certa forma, porque muitas das vezes acaba sendo metafórico, o que está no nome dele, a própria construção do termo. Então aqui, ainda sobre o conceito de movimentos sociais, vamos ler. Os movimentos sociais exercem influência sobre, o que a gente acabava de falar, os partidos, pois muitas vezes as campanhas e protestos que organizam e afetam as opiniões dos eleitores. Então, os protestos eles acabam surgindo quando nós temos algum tipo de reivindicação. Eu não estou satisfeito com como a minha comunidade está sobrevivendo, como está acontecendo, é muito buraco na minha rua, são muitos assaltos, a rua está sem iluminação pública de qualidade, e nós pagamos por isso, existe uma empresa que toma conta dessa distribuição de energia e esse serviço não é gratuito. Se existe uma iluminação ali, se nós temos aquele serviço, é porque nós estamos pagando de alguma forma. Vamos continuar comigo nos slides. Então aqui, no outro slide, a gente tem um gifzinho falando sobre greve, São os minions que estão aí. Então, leiam comigo aqui, acompanhem. São fenômenos, ainda falando do conceito, os movimentos sociais são fenômenos intrínsecos às sociedades e resultantes de algum tipo de conflito. Tá? Percebam que o conflito está entre aspas e a gente vai já trabalhar isso. E podem levar a mudanças sociais. Então, como assim intrínsecos, professor? É aquilo que está diretamente ligado, é aquilo que praticamente nasce com o objeto em questão. Então, se a gente fala da sociedade, que é um fenômeno, que os movimentos sociais são fenômenos intrínsecos, é porque praticamente não existe uma sociedade que não tenha movimentos sociais, Porque ele surge de conflitos, de divergências, de luta por direitos e deveres e assim por diante. Então, isso daí vai sim levar a alguma mudança, seja para o bem, seja para um desafio maior ainda, mas as transformações elas são conquistadas a partir dessas lutas, desses conflitos, dessas rebeldias,
desses protestos, certo? Vamos continuar aqui. Mais um quadro com conceitos e vamos seguindo. As transformações ocorrem porque sujeitos ou grupos, bora marcar aqui, sujeitos ou grupos que não concordam com determinada situação procuram diversas maneiras para modificá-las, né? Lutando ali pela conquista de direitos sociais, econômicos e políticos. Então, sobre essa parte do não concordar, tá rodando pelas redes aí, né, alguns comentários de um influenciador que foi falar que os pobres não devem ter o direito de votar. E aí, eu pego esse exemplo para colocar com o próprio direito, né? É um direito, eu não posso dizer que o outro não tem o direito de votar se ele é um cidadão, se ele é um ser, independente da classe social dele, né? A gente estuda isso dentro da sociologia, dentro da história, da geografia e tantas outras disciplinas. Então, aqui é um direito conquistado, é uma luta, né? Não interessa se eu não concordo ou se eu concordo, direito é direito, tá? Independente da minha cor, de onde eu nasci e assim por diante. Então, vão ter sempre grupos ou movimentos que vão estar ali dispostos a lutar pelos direitos das pessoas, especificamente aquelas minorias que não conseguem se defender sozinhas, muitas das vezes. Vamos continuar, por favor. O punho cerrado, como a gente vê aqui na imagem, né? Ele ficou muito caracterizado e até mesmo nós temos emojis, né? Lá no teclado, que simboliza, né, a questão da luta, né? Eu levanto as minhas mãos e fecho ali, cerro os punhos para dizer que eu não vou aceitar isso daqui, eu vou lutar pelos meus direitos, né? E aí, quando a gente fala de luta e busca essas conquistas, a gente está falando do quê? Direitos sociais, econômicos e políticos, certo? Então, é uma luta que não para, sempre vai ter alguma coisa para a gente reivindicar. E aí, falando em reivindicar, a reivindicação de direito é o elemento gerador dos movimentos sociais, né? E devem ser entendidos, né, ou deve ser entendido como resultado ou resultante de conflitos presentes nas diversas sociedades, certo? Afinal, por que se chega a esses conflitos, né? Então, nós temos vários questionamentos aí, e esse é um deles, né? Na opinião de vocês, refletindo o que a gente trabalhou até aqui, estudou até aqui, o que você acha? Né? Dá uma paradinha, você pode dar uma pausa aí, refletir, tenta fazer alguns tópicos, escrever. Como é que você responderia essa pergunta ou quais outras perguntas surgem com essa? Né? Por que a gente chega a esses conflitos? Né? Quais conflitos, professor? Né? Os conflitos que a gente falava agora há pouco aqui atrás. Né? A gente falava de vários deles, as mudanças que a gente precisa na sociedade, a divergência, aqui, ó, a divergência sobre os direitos sociais, direitos econômicos, direito político. Esse político não presta, eu não gosto dele. Eu acho que o meu salário não está bom, né? Eu acho que fulano tem mais direitos do que a minha, né? Então, tudo isso daí, a gente vai buscar ver se ele está amparado dentro da lei, das legislações, para poder ir atrás, certo? Vamos aqui continuar para a gente responder. Então, como que a gente chega nesses conflitos? A gente tem umas possíveis respostas aqui, partindo do princípio que, primeiro, as sociedades não são homogêneas, né? Então, nós somos o quê? Nós somos diferentes, né? A gente começa com essas divergências pela cor da nossa pele, pela nossa altura, pela massa muscular, pela gordura, tudo, né? Tem um mais alto, tem um mais magro, tem um mais baixo, tem um mais gordinho e assim por diante. Então, tem um que fala chiado, tem outro que fala sem chiado, a gente tem gíria, o outro não tem. Um tem sotaque, o outro sotaque puxa mais para uma região. Temos divergências, nós não somos, né, como algumas soluções que são homogêneas, porque nós somos seres sociais e nós somos diferentes. E é essa diferença quem traz a riqueza, especificamente para o nosso país, né, que é um país miscigenado e gigante. Então, existe esse diferencial, tá? Segundo ponto que a gente, né, entra como princípio ali, se dividem a partir de interesses, né? Classe, gênero, etnia, orientação sexual, geração, etc. Né? Então, classe, o que seria isso, professor? Classe social, né? Que nós ainda estamos estudando, né? Questão das classes sociais, a gente pode falar de classes sociais em Karl Marx, em Durkheim, em Max Weber e alguns outros também. Então, eu tenho a classe onde tem a elite, aqueles que
a burguesia, que detém mais condições, mais dinheiro, mais meios de produção, né? E tem aquelas classes que estão lá embaixo, né? Vocês sempre imaginem uma escadinha, os que estão lá em cima, que tem mais, e os que estão abaixo, que tem menos, tá? Sobre o gênero, né? Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de uma questão que hoje é social, ela não é uma questão só biológica, né? E aqui entram várias discussões, vários grupos para discutir sobre isso. Depois, etnia, né? Qual é a sua cor, qual é a sua raça, se é que a gente pode usar o termo raça, porque existe uma discussão muito grande relacionada a isso, mas a gente usa aqui de uma forma, né, teórica e tudo mais. Então, qual é a minha raça, qual é o meu povo, qual é a minha etnia, qual é a minha cultura, né? Quais são as minhas raízes, qual a minha orientação sexual, né? Então, hoje é o termo que se utiliza para quando se fala tanto da homoafetividade quanto da heteroatividade, né? Dos héteros e das héteras, enfim. É a orientação, tá? Não é uma escolha, é uma orientação. Depois nós temos as gerações, né? X, Y, Z, aí tem vários outros números que estão surgindo aí e tudo mais, letras, né? Então nós temos várias gerações. Cada período de geração, na maioria das vezes, são separadas por décadas, né? Década de 80, década de 90, mas nem sempre, né? Aí se coloca uma letra por um período. Ah, esse aqui pertenceu a um período em que a internet estava chegando, esse outro já tinha internet, nessa época não tinha internet. Então, como é que isso influencia na vida das pessoas, certo? Eu vou limpar aqui a tela, porque já tem risco demais. E expectativas sociais diferentes, né? Então, expectativas diferentes. Como é que a gente espera? Vamos só voltar aqui para a pergunta, para não se perder, ó. Porque a gente chega nesses conflitos que geram os movimentos sociais, certo? Então, partindo do princípio de que existem expectativas sociais diferentes, né? Então, eu espero uma coisa para a minha sociedade e outros esperam outras. Então, a gente acaba gerando um conflito de interesse onde, muitas das vezes, quem tem mais condições, ou tem mais posse, ou tem meios, né, vai acabar influenciando politicamente a vida daqueles que têm menos, tá? Então, é muito importante a gente saber disso. A ideia, vamos ler aqui comigo, né? A ideia da existência de grupos opressores e de oprimidos significa, né, a reafirmação de algum tipo de conflito, tá? Gerando a carência de bens materiais e culturais de uns em relação a outros, tá? Então aqui, se a gente tem aquele que oprime, né, alguém, né, se eu tenho um opressor, né, existe um oprimido, tá? Tem uma frase de um pensador, não lembro agora se é Paulo Freire, né? Me perdoem se falhar, que o sonho do oprimido é ser opressor, né? Então, quando tiver uma oportunidade, a gente vê muito isso em novela, né? Quando ele tiver uma oportunidade, deixa eu mudar a cor aqui, ele vai tentar descontar aquilo ali que ele sofreu. Isso não é uma regra, né? Isso pode ser estudado na psicologia também, mas existem aqui, né, essa ideia de que o fato de você ter opressores e oprimidos significa uma reafirmação de algum tipo de conflito, né? Então, seja o trabalhador e os lojistas, né, os vendedores e os que estão ali com os produtos e tudo mais, e assim por diante, dependendo dos grupos e das categorias que a gente for trabalhar ou analisar, certo? Gerando uma carência de bens, né, materiais ou culturais, de uns em relação aos outros. E aqui há uma mobilização onde o resultado ou são, né, ações coletivas. Como assim, professor? A gente se junta para decidir o que a gente vai fazer, né? Olha, isso aí está errado, né? Criança não pode trabalhar com essa idade, criança não pode estudar em pé, né? Sala de aula tem que ter carteira, criança não pode estudar com fome, porque eles precisam se alimentar, porque pensar, né, dói, porque pensar gasta energia, né? O cérebro precisa de energia, e a gente consegue energia se alimentando, certo? O movimento social, né? Deixa eu tirar esse azul. O movimento social, né, tem seus pressupostos básicos, né? Então, começando aqui, a proposta, ou seja, quando se organiza de maneira objetiva para conquistar os fins que almeja, né? Então, o movimento, ele demanda ali uma proposta. Qual é a proposta? Nós vamos propor
que seja feito assim, que os trabalhadores sejam tratados, que aquela comunidade seja tratada assim, seja respeitado seus direitos, seja mantido isso, papapá, certo? Apresentamos a proposta, é feita toda uma organização para aquilo que a gente almeja, né? O que a gente pretende alcançar, né? Qual é o nosso objetivo? Letra B, né? Por isso, há necessidade de um projeto a ser desenvolvido de acordo com a orientação política do movimento. Então, aqui entra um terreno delicado, né? Porque, dependendo do grupo político, do partido ou algo parecido, esse viés ele pode vir encorpado de eu vender uma imagem de político. Então, se o político, ele vai, na maioria das vezes, quando ele foca somente na imagem dele, que a maioria das vezes é assim no Brasil, infelizmente, ele acaba abandonando a comunidade, esquecendo o objetivo dele, né? Porque ele está ali empenhado, né, em fazer o nome, como a gente fala, tá? Então, ou defender a orientação do meu partido político, né? Então, como eu marquei aqui para vocês, né? Então, se o meu partido ou se a minha orientação política é determinada, é B, eu vou tentar fazer com que todo mundo siga aquela linha B, né? Então, eu não penso como a gente estuda na Grécia Antiga, né, da polis, da cidade e tudo mais, onde o bem-estar coletivo, né, buscando a ética de todos, é o primordial, né? Então, eu vou focar naquilo que o meu partido está me pagando e tudo mais. Isso vai depender também de qual a força que eu tenho, qual o grau que eu tenho, principalmente hoje com as redes sociais. Se eu sou um político ou uma pessoa influente que tenho muitos seguidores e que eles me ouvem, né, eu posso muito bem ter controle do meu partido. Mesmo que ele me coloque para fora, ou eles tentem me expulsar, ou me expulsem, eu posso passar para outro. E toda aquela comunidade que me segue, se acredita naquilo que eu defendo, vai vir comigo, tá? Vamos continuar aqui direto nos slides. Então, só para a gente poder passar para a letra C, né? Aqui há uma necessidade de um projeto, a gente escuta muito falar em projeto, seja na televisão, né? Deixa eu limpar, seja na televisão, né? Seja na internet, mas dentro do mundo político a gente tem, né, vários projetos. Até mesmo dentro da televisão a gente não escuta às vezes o projeto, o Criança Esperança que a gente vê, ou o Teleton, são projetos, né? São projetos que visam o quê? Que visam algum bem-estar social coletivo. Ah, mas eles são anjos mandados na Terra. Não necessariamente, né? Existe uma troca, né? Quando a empresa ou quando a instituição trabalha com algum projeto que visa a sociedade, ela tem também ali por trás ganhos, né? Isenção fiscal, apoio com financeiro e tudo mais a nível federal, estadual, municipal e assim por diante. E na letra C, nós temos aqui a ideologia, que eu tinha citado indiretamente ali, né? Ela reflete uma visão, ou a visão de mundo dos indivíduos, né, que participam, né, porque aqui tem plural, dos indivíduos que participam do movimento ou dos movimentos. As suas perspectivas, né, bora marcar aqui, as suas perspectivas, as suas mudanças, né, que eles ambicionam. Então, assim, o que eles estão ambicionando, né, essa galerinha que está ali gritando, salve o planeta, nós amamos a Terra, recicle, né? Então, quais são as ambições deles? As ambições são essas, né? Eu quero que vocês salvem o planeta. Por quê? Porque a gente está aqui de passagem, né? Ah, eu amo a Terra. Por quê? Porque eu cuido dela, eu reciclo, certo? Então, ambicionar é uma ambição aqui daquilo que eu pretendo alcançar, né? Seja qual for a meta, tá? Então, a ideologia, na filosofia, a gente usa o termo ideologia, literalmente, ele é como se fosse uma ideia falsa, né? Ele é um conjunto isso aqui de uma maneira bem rasa, tá? Ele é um conjunto de termos e tudo mais que me falam sobre alguma coisa, mas que não necessariamente é literal sobre aquilo, né? Então, existe uma ideologia sobre tal pensamento, então isso aqui vai me nortear. Mas como é que aquilo vai me direcionar para eu ter uma ideia daquilo? Mas quando eu começo a pesquisar e buscar sobre aquele tema, eu acabo percebendo que não é bem daquela forma, né? Então, as ideologias também servem para isso, né? Para que a gente possa direcionar e pesquisar sobre determinados temas e nessa busca pela verdade, né? Pela busca incessante ali de conhecimento, que é muito da filosofia, né? Que é ali parente da sociologia, andam juntas dentro das ciências humanas, a gente tem essa visão, né, de mundo aqui, onde os indivíduos participando desses movimentos, eles vão ali colocar essas perspectivas de mudança e ambição, certo? Daquilo que eles pretendem alcançar. E na alternativa D,
nós vamos ter a organização, né? Então, só recapitulando, nós temos proposta, projeto, ideologia e organização. Né? Para fazer um movimento social, para organizar direitinho, você seguindo esses 4 termos é o caminho que a gente tem lá nas referências aí que a gente pode buscar, quem quiser ir a fundo, né? Então vamos ler esse quadro comigo. Então a organização ela é a base do movimento, né? Então não tem como a gente ir para frente sem se organizar. Para esse povo estar aqui, apesar de parecer bagunça, existe uma organização. A gente vai para tal lugar, a gente vai se reunir lá, a gente vai fazer essas plaquinhas que eles estão segurando, né? Existe uma organização mesmo que pareça desorganizada, tá? Vai depender do seu referencial. Então, essa organização é a base do movimento, é essencial para o seu sucesso político. É preciso instrumentos eficazes de comunicação e recursos financeiros mínimos, né? Por quê, professor? Porque para eu fazer um cartaz desse aqui, eu preciso da madeira, do cano, do papelão, da cartolina. Mas eu posso reciclar? Pode. Mas para você reciclar, você precisa, no mínimo, ter, né, ideia de como é que funciona e de como é que você vai poder fazer isso, tá? Então, por isso que a gente fala ali, recursos mínimos, né? Tem que ter o básico, pelo menos, ali, a gente precisa ter, senão a gente não vai conseguir sequer chegar ali nas ruas, tá? Resumindo, nós temos a proposta, a ideologia e a organização. Aqui no meio tem o projeto, né? Que não está aqui, mas a gente sabe porque a gente acabou de estudar isso. Tem ali o projeto, a ideologia e a organização, certo? Formas de atuação dos movimentos sociais, certo? Vamos lá, como é que funciona, como é que eles atuam? Eles vão contra ações do poder público, na maioria das vezes quando essas ações não beneficiam ou quando tem algum tipo de conflito, né, que não é bem visto por um grupo ou pelo conjunto ou pela comunidade, né? Essa atuação surge para pressionar o poder público, né, para que seja garantido ali mudanças, né, mudanças que beneficiem a todos. Essa é a proposta. Acontece sempre assim, professor? Não. Não, porque muitas das vezes, através do quê? Dessa senhora aqui, eu organizo uma ideologia onde eu vou fazer com que as pessoas acreditem em algo que não é verdade. É só o interesse do meu partido ou do meu grupo, que são os que têm mais dinheiro e assim por diante, ou coisa parecida, como exemplo, né? Então eu levo as pessoas para um caminho, elas protestam para mim, eu pulo fora depois e deixo. Então é muito importante tomar cuidado com isso quando se vai participar, né? Sempre ter registro, se teve um projeto, por isso aí a organização, né? Para que as coisas sejam feitas dentro da legalidade e você depois não seja somente utilizado como um pedacinho, um galho que foi jogado ali para poder começar um fogo numa fogueira, tá bom? Depois nós temos o quê? Uma parceria com o poder público, né? Ministério Público, né? Sejam quais forem ali os órgãos que estejam dispostos a apoiar, né, essa luta, né, essa luta pelos direitos que devem ser garantidos e tudo mais, tá? E, por último, não menos importantes, para resolver problemas, né, da comunidade. Então, a maioria desses conflitos, quando surge um conflito é porque existe alguma divergência, alguma coisa está dando errado, alguma coisa não está dando certo para a grande maioria, e a gente precisa resolver esse problema da comunidade, tá bom? Por meio, acompanha aqui comigo, né, nós temos um GIF ali de uma manifestação gigante, né, bem organizada, a gente vê que está todo mundo amarelinho, tá? Por meio dos movimentos, procura-se disseminar visões de mundo, né, ideias, valores que proporcionem a diminuição dos preconceitos e discriminações, né? Então, os movimentos sociais são um grande motor, né, para que a gente consiga chegar, né, disseminar visões de mundo que beneficiem a grande maioria da sociedade, principalmente na luta contra preconceitos, né? Preconceitos, discriminações, tá? Por que não dizer racismo, né? Então, é muito interessante refletir sobre isso, porque é aquilo que faz, né? Ou fez e farão, né? Muitos dos direitos serem conquistados, tá bom?
Aí vamos aqui acompanhando comigo, por favor. Conforme o sociólogo alemão Axel Honneth, né, as lutas sociais vão além da defesa de interesses, tá? Marcar aqui. E necessidades, né? Então elas vão além dessa defesa de interesses e dessas necessidades, tendo como alvo também o reconhecimento individual e social, tá? Então, o que acontece? Existe uma luta para que essas pessoas que estão aqui, aí a gente entra, né, em outras aulas que nós estudamos, acredito eu, na unidade 1, onde nós falamos das minorias, né? Os negros, que são dos grupos dos quilombolas, das comunidades quilombolas, os indígenas, e as mulheres, com as crianças também, né? Percebam aqui essa manifestação, a maioria das presentes são mulheres, né? São mulheres, mulheres negras, com os punhos cerrados, como eu falava lá no começo da aula, né? Então, lutando por direitos. Não dá para a gente ver qual é, porque a imagem não tem resolução para isso, é um GIF, né? Mas elas provavelmente estão lutando pelos direitos delas contra isso daqui que a gente viu antes, ó, preconceitos, discriminações e também estão lutando por um reconhecimento individual e social. Eu preciso ter o direito de ser reconhecida como mulher, como criança, como idoso, como indígena, como pardo, como um imigrante, né? Eu preciso desse direito. É um direito social, um direito individual, né? Eu pago eu arco com os meus deveres e eu preciso dessa garantia, tá? E os movimentos estão aí para lutar por isso. E aqui esse alemão coloca essa versão de que a gente vai além, né? A gente vai além de somente uma defesa de interesses, né? A gente também precisa desse reconhecimento, tá bom? Tudo isso tem relação com o desrespeito. Bora mudar de cor aqui, bora botar um laranja, né? Porque não é bom. Desrespeito, vergonha, injustiça, racismo, homofobia, né? Que inspirem outros indivíduos de modo que sua luta se transforme numa ação coletiva de reconhecimento pessoal e social. Então, existe uma relação. Tudo isso que a gente falou, né, dessa luta pelos direitos, né, o que motiva, o motor gerador dos movimentos sociais tem a ver com isso, né? Com o desrespeito, com a vergonha, com a injustiça, né? Não tem algo que mais repudia a gente do que ver uma criança indefesa sendo desrespeitada ou injustiçada pela cor, pela condição financeira e assim por diante. Ou principalmente sendo ali explorada num trabalho que muitas das vezes é um trabalho de um adulto. E mesmo como adulto já existe um sofrimento, um peso em cima daquela função, e isso é jogado nas crianças como se não existisse qualquer tipo de defesa ou direito em relação a isso, tá? Aí entramos também aqui, seguindo nos slides, com racismo, né, com homofobia, e isso acaba inspirando outros, né, com aquela dor, eu não preciso estar dentro desse grupo para sentir a dor do outro, né? Temos vários psiquiatras, nós temos uma famosa na internet, que é a Ana Beatriz, chamada de Bia, que reflete muito sobre isso, né? O último vídeo dela, que ela tem comentado, é um vídeo da Índia, que uma criança começa a bater na outra sem nenhum tipo de intervenção dos outros ali, numa creche, e aí ela começa a fazer uma reflexão sobre isso, né? Aqui, ó, nós temos uma criança que bate e não sente nenhum tipo de apego ou empatia por aquele que sofre, né? Então, ela começa a mapear, né, uma imagem daquilo que é possível através só do comportamento. Então, essa criança, ela cresceu ou está crescendo vendo isso em casa, né? Existe uma falta aqui, uma falta ali. Então, existe um cenário, existe estudo para o que a gente vê na sociedade, tá bom? Então, é sempre legal a gente refletir isso antes de falar alguma coisa, principalmente quando a gente vai estudar. Vamos continuar para a gente fechar esse slide aqui. Então, tudo tem a ver com essas palavras que eu coloquei, né? O desrespeito, a vergonha, a injustiça, o racismo, a homofobia, né? Nós temos vários filmes e séries hoje que representam isso na idade mais jovem, né? Os conflitos que existem ali da criança para a adolescência e a vida juvenil até a vida adulta, né? Como isso pode carregar traumas que vão atrapalhar a vida inteira da pessoa se não forem trabalhados, né? E aí, isso acaba servindo de inspiração, né? De modo que a luta dessas pessoas que são
individuais, inicialmente, porque nós somos seres individuais, sociais, né, que vamos para um coletivo. E aí essa luta acaba se transformando, né, numa ação coletiva, onde todo mundo dá as mãos, né, até onde se pode fazer isso, e vão buscar os direitos para todos, certo? Aqui, os movimentos sociais, através da história, né? Nós temos aí uma ilustração, tá? De um bárbaro ou um gigante lutando com um pequeno plebeu ali, tá bom? Vamos ver aqui o que a gente tem para ler. As lutas entre os patrícios e os plebeus, olha, acertei. Revoltas de escravos, rebeliões, eu já sabia, né, gente? Desculpa. Rebeliões camponesas que correram na Idade Média, como as jaqueries, né, ou jaqueries francesas do século XIV. Tá? Então a gente tem ali os patrícios, os plebeus, né, revoltas de escravos, camponeses, aqueles que estavam ali, né, quando você não tem tanto contato, porque hoje a gente é tudo muitas telas, né? Rebeliões dentro do campo, tá? Que ocorreram, é só pesquisar documentários dentro dessa área aqui, ou até mesmo a gente vê dentro das aulas de história e tudo, né? A Idade Média foi um período de muitos conflitos mesmo, né? Então, a gente consegue visualizar um pouco disso daí se fizer uma breve pesquisa. No mundo contemporâneo, esse repertório inclui, né, entre outros recursos, campanhas na internet, protestos, passeatas, a gente poderia colocar motociatas também, se quiserem, né? Outras formas de atuação política independente da disputa, né, pelo Estado. Então, aqui, quando ele fala independente da disputa pelo Estado, é que não necessariamente quer dizer que você está ali pleiteando um cargo político ou está ligado a algum cargo político. Não, aqui é uma luta pelos direitos mesmos, né, os enfrentamentos que a sociedade tem ali, que o povo tem dentro da sociedade, tá? Aqui nós temos algumas imagens, né? Deixa eu voltar aqui que elas começaram a saltar. Pronto. Nós temos aqui movimentos sociais, enfrentamentos atuais, o caso de George Floyd, 2020, né? Passa rápido, né? Já estamos em 2026. Aqui é um exemplo claro, a gente vai ler rapidinho ali daqui a pouco mais algumas outras coisas, mas aqui é um caso claro, né, de uma revolução quase, né? Porque algo que parecia simples toma uma proporção que atravessa os países, né? O George Floyd, para quem não lembra, era um senhor negro que ele é pressionado, né, no seu pescoço ali por alguma abordagem incorreta, né? Porque isso foi constatado depois da polícia, e ele grita, né? Eu não consigo respirar, né? Fala várias vezes. E era um homem gigante, né? O porte físico dele. E ele acaba vindo a óbito, né? Devido a essa abordagem. E só o fato, ou não só, né? Mas pelo fato de ele ser negro numa sociedade em que o preconceito e o racismo e a discriminação é muito grande, que é a sociedade norte-americana, a gente vê por essas imagens aqui, né? Que gerou um conflito muito grande. Aconteceu uma mobilização na cidade, que foi escalando a nível de estado, que escalou a nível de país, que escalou a nível de mundo. Depois isso chegou até o Brasil e, direto ou indiretamente, assim como aconteceu com o bullying, isso influenciou a nossa cultura e nós também tivemos casos semelhantes, com óbito, com morte de pessoa ou animal e assim por diante, né? Com abordagens semelhantes de tratar a pessoa como um animal que vai ser sacrificado, né, esquecendo do básico, né, da polícia, ou seja, qual for o poder que toma conta ali do órgão, né, do Estado, do município ou federal, que é garantir a segurança dos cidadãos, tá bom? Então esse é um caso emblemático, fica para dar uma pesquisada e a gente vai aqui para o próximo slide, que a gente vai falar do Malcolm X, certo? Vamos lá então. Nós temos aqui Malcolm X, quem não conhece, a gente vai falar brevemente aqui, mas vocês podem também depois estar buscando documentários, né? Tem um material muito vasto na internet. Quem foi esse cara, né? Ou Malcolm X, como eles falam lá, né, nos Estados Unidos, foi um ativista que lutou pelos direitos, né, da comunidade afro-americana, tá? Durante as décadas de 50 e 60, tá? Ali
nessa era aqui dos movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, existem períodos que a gente, inclusive, já estudou e vai estudar em algumas aulas também, onde começa uma luta, os direitos civis dos Estados Unidos começam a ser discutidos, começam a entrar em vigor, né? É só vocês prestarem atenção, né, que como é complicado isso, né? Os Estados Unidos, imagine que isso aqui é o mapa dos Estados Unidos, e antes de ser Estados Unidos, eles eram ali colônia de algum outro país, né? Seja Inglaterra, vocês podem pesquisar. E aí você tem um lugar todo fragmentado, né? Que com os conflitos e as guerras civis que tiveram lá, isso todo esse território vira um país só. Então, estados que eram separados e agora são unidos. Só que cada lugarzinho desse ali tem uma cultura, né? Então, aqui a pena de morte tinha forca, aqui desse lado tinha guilhotina, né? Desse lado aqui tinha isso e outros não tinham. Então, quando você transita de um lado para o outro, você vai entrar em choque com culturas que fazem parte da realidade de um todo. Não é muito diferente do Brasil, né? Nós temos várias regiões, mas se vocês olharem a extensão deles, né, acaba sendo maior, fora o território que eles depois agregaram, né, com a invasão de parte do México, que são as partes que detêm mais recursos e assim por diante, certo? Então vamos lá. Os Panteras Negras foram um partido político norte-americano surgido em defesa da comunidade afro-americana. Ah, professor, eu assisti o filme do Pantera Negra. Beleza, que legal. Que coincidência, né? A gente tem um filme dali que vem de um quadrinho da Marvel, ou de sei lá qual é, mas eu acredito que seja da Marvel, né? Que fala diretamente de um nome que é da cultura, porque os quadrinhos, eles são formas de manifestação, né? De protesto político social. Tá? Continuando aqui, esse partido político originou-se, a princípio, como um grupo voltado, no caso, ao combate contra a violência policial contra os negros durante a década de 60. Então, com o caso George Floyd, e com o óbito dele, eles voltaram a refletir sobre isso. E agora, com essa questão do ICE, essa luta contra os imigrantes, né, deflagrada pelo presidente atual, isso volta, os Panteras Negras começam a voltar. Por quê? Porque existe remanescente dessas pessoas que lutaram por esses direitos, certo? Aqui nós temos uma pessoa que, de tão emblemático, nós temos até o nome dele em algumas ruas das nossas regiões, né? Lá na cidade que eu morava, a primeira casa que eu morei, o nome da rua era Luther King, né? Não faz parte da nossa cultura diretamente, porque ele não é brasileiro, mas o traço que ele carregou, os movimentos foram tão fortes que ele influencia indiretamente nossa cultura, né? Quem era Martin Luther King, né? Pastor batista, tornou-se uma liderança nacional do movimento negro dos Estados Unidos. Suas ações possibilitaram a divulgação dos negros por direitos civis nos Estados Unidos para todo o mundo, que eu falava ainda há pouco, né? A influência foi global, inspirando movimentos similares em outros países, tá? Então é sempre bom também dar uma pesquisada. Martin Luther King nunca desatualiza, né? O termo sempre é buscado e trazido, incorporado, dentro das questões de vestibular e assim por diante. I have a dream, né? Vocês podem ver aí essa fala, fica a pesquisa, né? Para vocês ouvirem ele falando, tem música com esse termo sendo repetido, né? Eu tenho um sonho. E aí tem um discurso famoso dele, onde você vê uma imagem como essa aqui no slide anterior, né? Essa daqui, tá? Você vai ver lá uma imagem onde ele vai falando, né? Eu tenho um sonho de que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos antigos escravos, né? Aí você poderia colocar aqui que foram queimados, maltratados, decapitados, né? E os filhos dos antigos senhores de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade, certo? Então, com isso, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a participação de vocês, espero que vocês tenham conseguido entender, né? E fico aqui esperando as dúvidas, as mensagens de vocês. Até lá. Abraço.